Olá, seja bem-vinda a esta aula, onde nós vamos falar sobre lista de requisitos, briefing e programa de necessidades, direcionando aí o nosso olhar para a iluminação. E a gente vai ver que muitos dos conceitos que eu vou estar trazendo aqui para vocês, para que a gente possa começar a pensar no projeto de iluminação, nós já vimos em outras aulas. Eu vou apresentar aqui uma introdução do que a gente precisa ter, mas a gente sabe que essas informações elas vão evoluindo com o tempo e cada um vai se ajustando. Cada um vai, na verdade, criando a sua lista de requisito, criando a sua estrutura de briefing, da mesma forma que vai, né, se ajustando para desenvolver o seu programa de necessidade. Então, a gente precisa do quê? Das informações técnicas. Quando a gente se depara com um projeto de iluminação para ser feito, então a gente precisa colher algumas informações que podem ser, na verdade, mais concretas, né? Em que sentido? A planta baixa, os cortes, as vistas, as elevações e os detalhamentos, né? Por quê? Porque a partir dessas informações a gente já consegue ter uma boa percepção do espaço, das dimensões, das alturas, tá? Para que a gente possa começar a pensar nas possibilidades, né, dentro desse projeto. Uma coisa é eu pegar um projeto e desenvolver com ele, ainda baseado, né, em informações que estão no papel, tá? A outra coisa é nós entrarmos num projeto de iluminação onde já está em andamento, onde a obra já está sendo erguida. Então, neste caso, né, é fundamental que a gente vá fazer essa visita em loco para que a gente possa, na verdade, ter essa noção do seu entorno, tá? Que é importante, ok? Saber se tem prédios altos, se tem vizinhos, se não tem, como que tá. E de preferência também é legal fazer essa visita à noite para saber como que tá a iluminação não só da rua, mais da vizinhança, né? Porque você vai inserir ali um projeto que, querendo ou não, né, ele vai compor agora essa nova paisagem, tá? Então, tanto a visita de dia quanto a visita da noite são importantes. A da noite é mais assim, esse conceito, para que você possa, na verdade, ter essa percepção de como está a iluminação ali no entorno imediato da edificação, tá? Independente do projeto, se é residencial, se é comercial, é interessante, tá? É a gente sair do projeto e olhar para a paisagem, né? Quando a gente vai numa visita à obra, né, em loco, durante o dia, a gente vai com um olhar um pouquinho mais afinado para a questão do projeto propriamente, porque a gente precisa analisar, na verdade, pontos que às vezes nós não temos a informação em papel, porque não é sempre que a gente recebe o estrutural. Às vezes a gente recebe só o arquitetônico, né, onde está ali mais ou menos definido a questão do layout, de como vai ser, né? E isso às vezes é um estudo ainda preliminar, né? Ainda não entrou a parte propriamente do design de interiores, né? Que às vezes é um outro profissional e que vai conversando com o cliente e vai, né, ajustando esse novo layout. Tá? Então é legal que a gente esteja sempre por dentro dessas alterações, né? E o quanto antes a gente tiver a definição, para nós é melhor. Por quê? Porque a iluminação na parte de cima, ela casa com o que acontece na parte de baixo, tá? Então, quando a gente vai em loco durante o dia, a gente vai justamente para ver algumas informações que às vezes a gente não recebeu. É saber onde vai ter os equipamentos que possam haver, limitar ali a localização dos nossos pontos, né? Aqui no caso, um aparelho de split, tá? É legal saber, na verdade, quanto a gente tem de altura, tá? Para que a gente possa pensar na possibilidade de um rebaixo de gesso ou não, tá? E quanto eu posso rebaixar sem prejudicar, né, o segundo plano que seria do ambiente ali ao lado,
certo? E da mesma forma que a gente vê esses detalhes assim relacionados à altura e tudo mais, a gente precisa também ver a questão daí das vigas, porque às vezes a gente vai fazer um rebaixo, mas eu não preciso rebaixar muito. Às vezes, né, rebaixando o suficiente para esconder essas vigas já é interessante, nos atende na iluminação e a gente não aperta muito esse plano, né? Essa questão espacial do cliente, porque se ele pediu para projetar uma casa alta, não vamos ser nós que vamos encurtar essa distância, tá? Então a gente precisa ter noção em relação a essas alturas, porque às vezes as vigas elas têm uma certa hierarquia e uma é maior que a outra, né? Então a gente precisa olhar certinho essas informações. E aqui, por exemplo, também um outro ponto interessante, porque a gente tem um hall de entrada, né, seguindo aqui com a sala, que seria esse espaço aqui, tá? Então, esta imagem, ela estaria mais para o lado de cá, quando nós estamos entrando. E é legal perceber que aqui a gente tem uma pequena viga, então, às vezes, esse hall, ele vai ter que obedecer, na verdade, todo o rebaixo de gesso aqui inicialmente, para que fique liso, se eu quero um teto liso. Nada impede de eu criar alturas diferentes, sem problema nenhum, tá? Mas são esses detalhezinhos que a gente precisa ver. E quando a gente olha aqui para o outro lado, tá? Que seria essa parte mais da varanda, a gente percebe que existe uma diferença da sala, do pé direito da sala, em relação ao ambiente da varanda. E aí a gente tem uma limitação bem mais específica, tá? Em relação a essa laje aqui, com relação a esta laje e a toda essa altura. Então, aqui também um ponto de atenção que a gente precisa ter, tá bom? Seguindo então com o que a gente está vendo nessa aula, agora a gente vai olhar então para o briefing e o programa de necessidade, que está atrelado ao quê? A gente entender as expectativas do nosso cliente. Da mesma forma, as nossas expectativas, as informações que a gente precisa ter, né? E essas informações, elas estão o quê? Relacionada às primeiras condicionantes do nosso projeto. Quando a gente fala condicionantes, são aquelas informações que nos impõem certas condições do que eu consigo, do que eu não consigo, ou que seja, do que pode e do que não pode dentro deste projeto, tá? Para que a gente possa ir afunilando as possibilidades, senão tudo é possível. Se eu não vou em loco, se eu não vejo detalhes das informações técnicas, eu posso projetar uma luminária no lugar errado, né? Então, são condicionantes de projeto que a gente precisa, né, ter essas informações para que a gente possa dar continuidade na linha de raciocínio, para não ter que fazer todo esse processo, chegar lá na apresentação e ver que não dava. E aí voltar toda essa questão de tempo, repensar no projeto, né, apresentar às vezes de novo e aí dar continuidade, tá? Então a gente precisa ter mais informações para que a gente possa ter essas clarezas no nosso caminho, né, para que a gente possa ter o nosso tempo a nosso favor e a favor do cliente também, e a todos os envolvidos, tá? Então, quando a gente fala de briefing e de programa de necessidades, a gente precisa agora, na verdade, olhar para o usuário, né? Então, quem é o meu usuário, tá? Quem é o meu cliente? Quem é o cliente do meu cliente? Ou seja, aqui, se eu estou fazendo um projeto comercial de uma loja, quem é o cliente, né? Quem é o público do que vai ir à loja do meu cliente? Qual é a função de cada ambiente, tá? Porque a gente vai ter ambientes que são relacionados a mais as questões de relaxamento, de descanso, né? Assim como ambientes relacionados a atividades laboriais, tá? Então, a gente precisa ter muito claro, porque o projeto de iluminação, ele vai trabalhar conforme também essa função. Qual é a tipologia das tarefas a serem realizadas, tá? Então, eu já sei, é um ambiente de relaxamento? É um ambiente de atividade? Se é atividade, quais são as tarefas que vão ser feitas ali? E também levar em consideração quem vai fazer aquelas tarefas ali. Quanto tempo de permanência?
né? É um ambiente que vai exigir uma permanência deste usuário por muito tempo, ou ela é, na verdade, mais esporádica durante o dia, tá? Qual é a idade dos usuários, né? Isso é interessante a gente ter muito claro, porque a quantidade de luz que a gente vai pôr no projeto também está relacionada a essa questão da idade, tá? O que o meu cliente espera do projeto de iluminação? Então, essa é uma pergunta que é muito interessante para que a gente possa já ter essa noção, né, do que o nosso cliente espera. E isso a gente vai voltar a ver daqui a pouquinho, quando a gente for olhar um pouquinho mais a fundo na estruturação mesmo de uma planilha, de uma tabela, para que a gente possa ter muito claro, porque o cliente muitas vezes ele sabe o que ele quer, mas ao mesmo tempo tem cliente que muitas vezes não sabe o que ele quer, tá? Então essas são perguntas iniciais, vejam, eu deixei aqui, né, uma certa continuação, porque na verdade cada um vai se ajustando, cada um vai criando o seu briefing, cada um vai fazendo o seu programa de necessidade, por conta, né, dessa questão da regionalidade, questões culturais. Então, cada um vai se ajeitando. Aqui a gente pode, na verdade, partir de um princípio de que estamos começando, não sabemos como iniciar. Então, primeiro eu preciso ter informação dos meus usuários, tá? Então, eu trago aqui alguns exemplos para que você possa começar a ter muito claro o que você precisa colher. Tá? Então, normalmente a gente tem, né, as informações. Estou projetando um apartamento para duas pessoas, né? Então, eu preciso ter a coluna daquela pessoa A e da pessoa B. Ah, é uma casa com três pessoas. Então, a gente vai criando aí, né, para que a gente saiba muito bem quem é, tá? E as respostas que cada um vai me dando para que eu possa entender aonde eu estou entrando naquela família, né, naquele grupo de pessoas ali e o que eu posso contribuir com a iluminação. Então, é interessante a gente ter informações como faixa etária, problemas de visão, atividades frequentes, costumes, o que gosta, o que não gosta, tá? É, e principalmente do ponto de vista da iluminação, é realmente perguntar, né? O que você gosta na iluminação, o que você não gosta. Porque às vezes o nosso cliente, né, esse usuário está vindo de uma situação onde ele nunca gostou. E agora ele está tendo a oportunidade de fazer o que ele quer, tá? Muitas vezes, por exemplo, uma situação, um apartamento de um casal recém-casado. Então, cada um está vindo muitas vezes da sua própria casa ali, vamos dizer, com os pais, seja lá com quem for. Então, agora eles vão criar essa identidade nova, né? E cada um traz aquilo que tinha, né, como experiência, tá? E agora eles vão construir. Então, a gente precisa entender se, por exemplo, gostam de temperatura de cor amarela ou não, né? Se gostam de uma luz mais indireta ou uma luz mais direta. Ou uma iluminação de efeito. Então, a gente vai sentindo. E é muito legal que a gente pode também utilizar do recurso, não só das perguntas, mas também de imagens, para que a gente possa conduzir essa conversa e saber, né, o que agrada e o que não agrada. E as imagens é muito interessante porque a gente faz essa pré-seleção para que esse nosso cliente ele possa já olhar aquela atmosfera ali, né, aquele ambiente mais completo e poder dizer, não, eu gosto mais disso, isso não me agrada. E aí a gente vai criando, né, essa percepção também de forma subjetiva, que também é muito interessante, tá? Então, são perguntas que a gente tem que tentar tirar do cliente aquilo que ele faz, né? Aquilo que ele não gosta, aquilo que ele gosta, e assim por diante, tá? Depois, a gente começa a olhar, na verdade, para os ambientes. Então, num primeiro momento, eu perguntei sobre o usuário, sobre o meu cliente, né? Agora, a gente vai começar a olhar essa questão mais para o projeto em si, para os ambientes. E isso é ambiente por ambiente, tá?
Então, é olhar com relação aos materiais e revestimentos do teto, né, para as superfícies. Esse teto, ele é claro, ele é neutro, ele é escuro, ele é opaco, né? Se o ambiente, às vezes, já está é um apartamento que já está praticamente pronto, então a gente já sabe as cores das paredes, teto e piso, né? Então fica mais fácil porque a gente olhando, a gente já vai identificando e respondendo isso. Agora, quando está em parte de projeto, né? Seja como a gente viu, em obra ainda ou em papel, a gente precisa colher essas informações de quem está respondendo por essas definições, tá? Então, isso nos ajuda muito, porque a gente sabe que ambientes, né, superfícies escuras absorvem a luz, superfícies claras refletem a luz, e isso para a gente é importante. Então, como a gente está olhando agora essa parte mais do ambiente em si, a gente precisa colher essas informações. Então, tanto do teto, do piso e da parede, é saber, né, quais são essas características, tá? Depois, a atividade do ambiente. Isso, né, fica muito claro às vezes em projeto, mas se é um ambiente de trabalho, de lazer, de repouso, de estudo, ou tudo junto e misturado, né? Então a gente precisa ter muito claro isso, porque mesmo que seja tudo junto e misturado, a gente vai propor na iluminação, né, sistemas que possam atender para o momento do trabalho, para o momento do lazer, do repouso e do estudo, tá? Então isso não é problema. A gente sabe que hoje a iluminação ela é flexível, né? E que não é só apenas um ponto de luz. A gente tem aí, na verdade, todo um conceito de projeto de iluminação, tá? Aí a gente vai olhar a questão da funcionalidade da luz, né? O que que eu quero? Conforto visual, segurança, iluminação para tarefa. Então, é onde a gente vai também para aquela aula que nós já vimos, que está relacionada aos sistemas de iluminação, tá? Porque para cada ambiente eu vou escolher ali de 2 a 3 ou até 4 sistemas para compor, que é quando eu penso o quarto, é diferente de de como eu penso a cozinha, de como eu penso a varanda e assim por diante, tá? Qual emoção da luz eu quero criar naquele ambiente? É mistério? É alegria? É medo? Tá? Então, tem cliente que gosta de muita luz, né? Tem cliente que gosta de pouca luz, tá? Então, a gente precisa entender. Fontes de luz artificial. Hoje a gente projeta com os LEDs. É olhar agora para qual fornecedor pode me atender da melhor forma possível. Temos aqui então o quê? Composição da luz e a qualidade. Então, aqui a gente vai olhar para conceitos básicos que a gente já viu em outras aulas e que vão conosco em todos os projetos, tá? Então, está relacionado ao quê? Temperatura de cor, índice de reprodução de cor, ou TM30, conforme, né, o sistema que estão nos dando essa informação, tá? A metodologia. Luz colorida, que está relacionada ali à questão do RGB, das trocas de cores. Depois a gente vai olhar para o nosso ambiente e vai ver essa questão da iluminância, que é a quantidade de lux, tá? Se existe recomendações normativas, se sim ou se não. Normalmente projetos residenciais são mais tranquilos, né? Mas projetos relacionados a setores comerciais, como escritórios, né, setores corporativos, muitas vezes nos pedem para que a gente faça essa consulta nas normas, tá? Para que a gente possa saber quais são as recomendações. Depois, tipos ou sistemas de iluminação. E aí a gente tem todas essas opções para escolher qual a gente vai colocar nos nossos projetos. Lembrando que a gente está vendo ambiente por ambiente. E cada ambiente, muitas vezes, é composto, né, por 2 a 3 ou até 4 sistemas de iluminação, conforme a necessidade que o ambiente vai exigir, da mesma forma que o usuário vai exigir. Então, a gente tem, dentro dessas possibilidades, a iluminação geral, a iluminação localizada, a de tarefa e trabalho, a iluminação direta, a indireta,
a iluminação direta e indireta, a iluminação de efeito, a iluminação de destaque, a iluminação arquitetônica, a decorativa, a de balizamento, a de emergência. São os sistemas em que a gente vai propor, né? Escolhendo esse tipo, né, ou esse sistema, é que luminárias podem me atender e aonde eu posso posicioná-las dentro do meu projeto, tá? E aí a gente começa a olhar também. Bom, pensei nas luminárias, pensei nos efeitos que eu quero, na composição da luz, né, em relação à sua qualidade, porque aqui a gente pensou na quantidade de luz, né, se vai exigir com que eu veja se tem recomendações, né, normativas ou não. A gente agora vai pensar de que forma a gente vai controlar essa luz, né? Por meio dos interruptores, das minuterias, dos dimmers, dos sensores de presença, dos timers, da automação e assim por diante, tá? Então vejam como são bastante informação, muita delas nós já vimos em aulas passadas, e agora a gente está organizando ainda dentro de um conceito. Por isso que a gente está falando de briefing e programa de necessidade, para que a gente possa já saber o que a gente quer tentar colocar no nosso projeto e aquilo que neste momento nós não vamos trabalhar, tá? Dando continuidade aqui, a gente tem então as questões ainda relacionadas, né, à parte técnica da composição. Então, que técnicas de composição a gente vai trabalhar? Aqui está atrelado muito a uma questão mais conceitual também, né, aos princípios e elementos do designer que a gente pode trazer para dentro do projeto do ponto de vista da iluminação, né, que é trabalhar muitas vezes com a questão da simetria, da repetição, como que eu posso trazer esses conceitos com a iluminação, tá? Da mesma forma, com relação à linguagem visual, a teoria da Gestalt, trazer com um olhar agora com esse viés da iluminação, na proposta do projeto de iluminação, tá? Fica a critério se você quer trazer toda essa questão relacionada às técnicas de composição ou não, tá? Por isso eu coloquei assim, esses asteriscos aqui, tá? Luminárias e instalação. Onde eu vou, na verdade, fixar essas luminárias? Vou fixar no teto, vou utilizar luminárias de parede, de piso, de mesa, de piso e teto, porque tem luminárias, né, fornecedores que dão esta possibilidade, piso e parede, enfim. Então, aqui é o momento em que a gente precisa ter também um portfólio muito grande, né, de fornecedores, e não só de fornecedores, mas o que eles oferecem, tá? Para que a gente possa já saber mais ou menos que luminária seria interessante a gente já começar a pensar na possibilidade de trazer para o nosso projeto. E aí a gente tem técnica de iluminação, que é se eu vou trabalhar com a luz dirigida, com a iluminação de destaque, se eu vou propor um efeito como banho de luz, que é o wall washer, se a minha luz vai vir de baixo para cima, que é o uplight, se vai vir de cima para baixo, que é o downlight. Então, são técnicas em que estão atreladas à escolha da luminária. E a gente finaliza aqui com relação à questão do gesso, né? Se a gente vai optar por utilizar o gesso, se sim ou não, né? E da mesma forma, na verdade, se a gente vai utilizar qual o tipo de gesso, o de placa ou o gesso acartonado. Isso influencia na escolha das luminárias. E se a gente vai utilizar o gesso, a gente vai utilizar ele com rasgo iluminado é, com iluminação direcionada, que é quando eu ainda consigo colocar luminárias escondidas dentro do rasgo, se vai ser um rasgo de canto, né? Se vai ser um rasgo, se vai ser um cortineiro, por exemplo. Então, tudo isso a gente precisa ter muito claro porque a gente pode, às vezes, optar, não, eu não vou trabalhar com rasgo iluminado por meio do gesso, porque eu vou optar por um perfil de LED, tá? Mas o rasgo de canto, o cortineiro, sim, eu posso vir a utilizar. Então, a gente vai criando aí já mais ou menos os elementos em que a gente quer pôr dentro do nosso projeto.
E essa coluna é uma coluna onde você vai, às vezes, se necessário, ir justificando cada uma das suas escolhas. Tá? Essa justificativa, muitas vezes, ela é para você que está projetando, para que você, às vezes, se perder no meio do caminho, você volte ali e vê por que que você fez aquela justificativa. Muitas vezes, uma determinada luminária eu não posso colocar porque existe uma viga passando bem ali naquela posição. Então, são informações que a gente vai colocando para justificar, tá? Como eu disse, ele é mais para quem está projetando, mas nada impede de a gente ter essas justificativas como forma também de enriquecer a apresentação do projeto para que a gente possa deixar muito claro para o cliente, né, todo esse caminhar conceitual inicialmente aqui, né, e por que que a gente está apresentando aquelas possibilidades ou aquelas soluções ou aquelas luminárias, né? Então a justificativa ela serve para dar esse subsídio também na apresentação, se você achar que for interessante, tá? Espero ter contribuído com essa questão da lista de requisitos, do briefing e do programa de necessidade. São informações iniciais, como eu disse, tá? Daqui para frente, cada um de vocês vai se ajustando, vai complementando as informações conforme as situações que vocês vão se deparando aí no cotidiano de vocês. Mas eu acredito que com essas, inicialmente, você já consiga ter uma noção, né, de quais informações colher do cliente e quais informações você precisa olhar para agora o projeto em si, ambiente por ambiente, e ir já conceituando, fazendo as suas escolhas, né, em relação às diversas possibilidades que a gente tem na hora de projetar, tá certo? Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.